Olá pessoal, meu nome é Max. Hoje eu vou trazer para vocês o que eu consegui depreender um pouco de psicossomática, da aula do professor Dr. Lágilo. No primeiro momento, eu vou tentar falar de uma forma bem generalista e depois eu vou tentar fazer uma relação com o meu projeto de pesquisa. Espero que todos gostem. Então, na saúde coletiva, existe um conceito que se chama. É uma máxima, né, na verdade, que a gente utiliza, de que saúde e doença refletem a conjuntura social, econômica, política e cultural de uma determinada sociedade. O que isso quer dizer? É que saúde e doença não vão ser as mesmas coisas para todas as pessoas, pois vai depender da época, do lugar, do tempo, do contexto, enfim, de muitos outros aspectos. Também vai depender de valores individuais e coletivos, assim como vai depender também de concepção mágica, religiosa e científica de um determinado contexto. Mas vocês devem estar se perguntando, por que cargas d'água o Max está trazendo a psicossomática com relação a essa máxima? É simples. Porque quando nós fomos apresentados a disciplina de psicossomática, o professor, de uma maneira muito elucidativa, ele fez esse traçado histórico, né? Ele foi desde os nossos ancestrais comuns, desde o tempo neandertal até os tempos odiernos, aos tempos contemporâneos, do homem da contemporaneidade. E a gente viu o quê? Que a modo menor ou maior grau, o homem sempre buscou modelos e conceitos para a descrição da gênese da doença. Isso é fazer ciência. Isso é investigar, isso é descrever, formular hipóteses, enfim, esse vasto campo de fazer ciência. E, além disso, existe um conceito, né, que quanto melhor uma teoria for refutada, melhor. Óbvio que dentro da ciência vão ter corroborações, isso é ótimo, isso é válido, mas é bom a gente sempre estar pensando, ter sempre essa progressão de pensamento, progressão de construção, de concepção científica, né? Aí a gente também tem uma situação de que é o quê? Ainda que a gente tenha mudanças nas nossas relações sociais, a gente vai sempre carregar conosco aspectos dos nossos antepassados, muitas das vezes inconscientes, como desejos, afetos, fobias, estigmas, tabus, crenças. E tudo isso é fruto desses remanescentes aspectos emocionais que nós vamos adquirindo no decurso do tempo. Como a gente carrega conosco aspectos negativos, a gente também carrega aspectos positivos, né? Como as terapêuticas, né? Nas tratativas que paralelamente estão ligadas à religião e à mágica. E isso é algo muito, muito enriquecedor, né? A gente tem o xamã, a gente tem a animística, a gente tem a mística, a gente tem a mágica. E o que a gente tem com tudo isso? O encontro da mudança do mundo humano, né, que não deixa de ser uma mudança, com um mundo sobrenatural. Então, assim, a gente tem que saúde e doença tem essa relação e a gente não pode deixar de esquecer. Houve épocas que doença era vista como punição de pecado. Por exemplo, muitas das pessoas não tinham um conhecimento muito da ciência sofisticada que a gente tem hoje, do agente microbiológico, do protozoário, do neomintos, enfim, não tinha esse conhecimento e muitas das vezes por eles acharem que as pessoas terem cometido um determinado pecado, ter transgredido uma determinada regra que era imposta dentro daquela sociedade e por conta disso viria a doença, então as pessoas rezavam muito. Muitas das vezes os médicos eram padres que viviam rezando pela alma das pessoas, né? E isso às vezes não se difere tanto do que a gente tem hoje, né? O que a gente também não pode esquecer, a gente não pode dizer, né? Na verdade, o que eu quero dizer com tudo isso é o quê? Que o ser humano, ele não é tão somente um ser biológico. Ele é a história, ele é a vivência, ele é o social, ele é o pensar. E Sócrates fala que o ser humano que mais pensa é aquele que mais consegue se viver melhor consegue ter uma qualidade de vida. Né? E não só pensa de uma forma positiva, de uma forma correta e executa isso. O ser humano também é cultura. Ao mesmo tempo que ele é cultura, ele faz cultura. Então, assim, é uma interligação.
né? E jamais ele deve ser reduzido a uma concepção das ciências positivas e de uma anatomia mecânica. Embora a gente tenha grandes teóricos, grandes pensadores, grandes estudiosos da época, a gente tem também críticas a se fazer, né? Porque as ciências positivas ela vai falar que aquilo que é melhor se reproduz, que tem maior reprodutibilidade, isso é ciência, só que os fatos sociais e os psicológicos, eles não se repetem. Né? E a gente tem uma contribuição muito boa de diversos outros autores e diversos outros estudiosos que vão olhar para o comportamento humano e vão se debruçar para falar sobre isso. Né? E assim, dessa confluência toda, o que a gente tem contribuições muito significativas da psicanálise e da psicologia para a compreensão e melhor interpretação do processo saúde e doença. Né? Existe uma concepção de uma visão mais materialista que assim, os fatores relevantes para o processo de descrição da saúde e doença são estritamente físico. E existe uma questão mais holística, né? Vários outros autores que vão pegar e vai falar assim, olha, tá, tudo bem, existe essa questão da natureza física, mas também existe os aspectos emocionais, os aspectos cognitivos, para também fazer uma descrição da saúde e doença. Com exceção de Descartes, que foi uma pessoa muito radical e trouxe grandes benefícios para a ciência, né? E aí eu estou falando por um lado mais biológico mesmo, que até hoje a gente tem essa tendência a olhar mais pelo biológico. Tivemos grandes outros pensadores, grandes outros autores, grandes outros filósofos, enfim. São pessoas que assim, foram extraordinárias, né? Para a gente ter essa compreensão de saúde e doença, né? A gente tem Hayek, a gente tem Sigmund Freud, embora ele não tenha indo tanto para essa tônica, tanto para essa temática, ele deu uma contribuição. A gente tem Grodek, que é considerado como um marco para a psicossomática, a gente tem Franz Alexander, Pierre Marty, Joyce McDougall, Christopher DeJoy e Antônio Damasio. O que, assim, mesmo que todos esses autores tenham trazido contribuições significativas para o campo da psicossomática, embora cada um tenha sua expertise e divergências, todos têm um senso de que existe uma relação entre os aspectos emocionais interferindo nos aspectos fisiológicos, né? E que a gente não pode fazer essa exclusão e essa distinção da mente diferente do corpo, porque já foi isso explicado, né? Que existe uma ligação, existe uma interligação, né? Como até aquilo que foi levantado, o ser humano, ele é muito complexo, ele é um, mas ele é todo, mas ele é um. E o que eu quero trazer com tudo isso é que, assim, com o meu projeto de pesquisa, é que, como eu vou trabalhar com transtornos mentais comuns, existe uma conceituação que é o de distúrbio psiquiátrico menor, que é empregado para caracterizar conjuntos de manifestações de mal-estar psíquico de caráter inespecífico com repercussões fisiológicas e psicológicas que podem gerar limitações. Então, assim, quando eu li essa conceituação, eu consegui depreender um pouco do que isso traz para a psicossomática, né? E assim, hoje eu estou encerrando aqui essa disciplina através mesmo dessa apresentação de que o quê? A gente tem essa... Eu vou sair de uma maneira... Vou olhar para os sinais e sintomas da doença de uma maneira muito mais simples, não muito mais simples, de uma maneira muito mais complexa, mas entendendo que por trás de tal sintoma, quando eu estiver fazendo a minha pesquisa, tem um significado, tem uma simbologia, tem uma representação do inconsciente do indivíduo, de tantos outros aspectos, né, que circunscreve a nossa vida. E aí a gente tem um autor, né, o Abraham Exterman, que ele vai falar assim,
que ele explica um pouco dessa parte da fisiologia dentro da psicossomática, né, que traz uma contribuição para a medicina da psicossomática. Ele fala que a gente vai ter um fator, um agente estressor que vai proporcionar uma reação de alarme, né, que aí pode desencadear ansiedade ou estresse, que por conseguinte, por a gente ter um sistema de defesa, seja ele psicológico ou biológico, a gente vai conseguir externalizar isso. Mas assim, o que se acontece quando a gente tem uma perturbação severa nessas informações internas, a gente pode ter uma desregulação na homeostase. Por conseguinte, a gente vai ter representações do psíquico e no nosso corporal. Ou seja, a gente jamais pode reduzir o psicológico, a gente jamais pode reduzir o fisiológico, né? Porque é uma interligação e não essa dicotomia que existe e que prepondera até os dias de hoje. Então, como aquilo que eu falei sobre o meu projeto de pesquisa, existe um instrumento que é validado e ele é utilizado, que é o SRQ-20, Self-Reporting Questionnaire, que ele, dentro das perguntas, ele vai fazendo um agrupamento de fatores. Aí dentro do fator 1 nós temos o humor depressivo ansioso, a gente tem os sintomas sintomáticos, o decréscimo de energia vital e os pensamentos suicidas. Isso tudo vai o quê? Vai ao encontro do que é aquilo que as pessoas vão assinalando, né? Dentro daquelas variáveis, entre sim e não. E assim, o que eu vou tirar da psicossomática, até agora eu tenho, como eu estou montando minha dissertação, então assim, eu vou sair e com certeza eu vou me enveredar também um pouco pro caminho da psicossomática, porque eu vejo que esse instrumento que eu vou utilizar, essa concepção, esse produto, ele faz uma releitura da psicossomática, né? E aí a gente tem um quê? Que muitas das vezes, para a pessoa estar em sofrimento, não necessariamente precisa ter uma doença. Às vezes, por questões subjetivas do seu ser, do seu interior, da sua existência e de tantos outros fatores externos como fatores de saúde pública, de água e saneamento, de habitação, fatores de externos como políticas, fatores sociais, fatores de emprego, fatores que têm contribuição dos determinantes sociais em saúde, que a gente percebe que para a melhor condução do manejo desse sofrimento, né, desse mal-estar, né, o que a gente tem que fazer é uma intersetorialização, né? Trabalhar um pouco com a educação permanente, expandir um pouco sobre psicossomática, tendo em vista que cada ser humano é um ser humano, é diferente. E só através de políticas de equidades, né, que aí a gente vai dar mais a gente vai ver a necessidade daquela pessoa e aí a gente vai conseguir contornar toda essa situação. Então, assim, é isso que eu consegui depreender um pouco da disciplina. Agradeço ao professor Lágio por ter apresentado com tanta maestria essa disciplina. Espero que vocês gostem. Aqui eu vou deixar um pouco das referências. O que vocês quiserem abrir para perguntas, estou à disposição. E é isso. Muito obrigado.